Olá, esse é o conteúdo 1 do nosso treinamento do Microsoft Project. Apresentação do Project. Como eu falei na nossa introdução, esse treinamento ele serve tanto para pessoas que já trabalham com a ferramenta e também para aquelas pessoas que estão iniciando agora o seu uso. Nessa apresentação, nós vamos entender quais são as opções que a gente tem para trabalhar com a ferramenta. A Microsoft, ela sempre lançava as versões do Project de 3 em 3 anos, 2007, 2010, 2013, 16, 19. Só que de 2016 para cá, a Microsoft lançou o Project Online, que vocês podem assinar ao invés de comprar a ferramenta. E existem, atualmente, são 3 planos. P1, que é o plano mais básico da Microsoft, o P3, que é o médio, e o P5, que é o Premium. E o desktop, esse treinamento aqui ele é focado no desktop, você também pode comprar a ferramenta ou entrar no site da Microsoft e baixar ela por um tempo determinado. A Microsoft deixa você usar ela. E quando você instala essa ferramenta, ela fica dentro do pacote Office. Embora ela não venha junto com o pacote Office, mas ela fica lá dentro do pacote Office. A cara do Project, muitas vezes a pessoa olha e fala, parece o Excel, mas ela é uma ferramenta especificamente para projetos. Por isso que a gente vai ter que entender como que ela funciona. Ao abrir a ferramenta, ela tem 2 abas. A aba da esquerda é a aba onde nós vamos colocar as informações, colocar as tarefas, duração, colocar os vínculos, predecessora, sucessora. E do lado direito vai ser o gráfico de Gantt, que serão as barrinhas que vão apresentar o andamento do projeto. E é importante a gente entender esses 2 ambientes, porque uma vez que eu vou inserindo as informações do lado esquerdo, do lado direito, o gráfico de Gantt ele vai se montando sozinho. E quando você tiver com o seu cronograma montado, o gráfico de Gantt ele vai representar o andamento do seu projeto. Durante o planejamento ele tem um formato e durante a execução ele vai ter outro formato. Então é importante você aprender a ler o gráfico de Gantt. E a gente vai ver isso aqui dentro do nosso curso. No canto esquerdo, superior esquerdo, ficam as opções. Diferentemente do Excel, quando a gente tem os menus, a gente tem sempre em cima os menus, igual o padrão da Microsoft, só que a gente vai entender que alguns locais dentro do Project, eles são diferentes do que a gente conhece dentro do Excel, por exemplo. E do meio da ferramenta, existe uma barra que separa a parte do gráfico de Gantt das tarefas. Para que serve isso? É porque se você clicar nela, colocar, vai aparecer uma setinha de 2 barras. Se você arrasta para a direita, você vai aumentar o espaço de visualização da parte de tarefas. Se você arrasta para a esquerda, você aumenta a visualização do gráfico de Gantt. Isso serve para determinados momentos, para qual informação que você quer dar mais destaque naquele momento. Então, essa barrinha é uma barrinha ela é flutuante, você pode arrastar ela a qualquer momento. E quando a gente entra no Project, do lado esquerdo, superior esquerdo, ele tem uma configuração diferente que ele mostra as exibições. O que são essas exibições? Essas exibições são os seguintes. O Project ele tem uma quantidade finita de atividades, de colunas. Então, eu não consigo excluir e nem incluir colunas. Eu exibo ou oculto. E aqui do lado esquerdo, nós temos as exibições. Essas exibições seriam como se fosse o seguinte. Quando eu clico numa, ele vai me trazer um conjunto de colunas. Quando eu clico em outra, ele me traz outro conjunto de colunas. Isso é para facilitar o nosso uso. E nós vamos aprender aqui nesse treinamento que nós podemos padronizar. De repente o seguinte, eu quero trazer coluna A, B e C nessa visão. Aí eu clico, ela vem. Porque imagina que você está numa reunião com diretoria e alguém pensa, olha, mostra só as tarefas fechadinhas para mim. Não, agora eu quero ver as tarefas críticas. Isso tudo pode ser padronizado do lado esquerdo. E embaixo, do lado direito, nós temos os ícones que vão nos levar para as planilhas de recursos. E nós vamos ter um tópico especificamente para falar sobre recursos dentro do nosso treinamento. E uma coisa bem bacana que o Project trouxe, a partir da versão 2013, são os relatórios. Os relatórios, eles são planilhas dinâmicas que é como se fossem, na verdade, planilha dinâmica do Excel dentro do Project. À medida que você vai atualizando o seu cronograma, esses relatórios, eles são atualizados automaticamente. E a gente também vai aprender como que a gente cria esses relatórios. E nós temos uma opção, a Microsoft, a partir de versões mais recentes, caso você esqueça alguma coisa, tem um botãozinho chamado o que você deseja. Sabe quando você está lá no Word e de repente você esquece onde está aquela opção de inserir o rodapé?
Aí você clica lá e começa a digitar, ele vai te levar para a opção. É uma espécie de um Googlezinho dentro do próprio Project. Na verdade, não só do Project, todas as ferramentas da Microsoft. E nós vamos trabalhar aqui com 3 ambientes. O ambiente de calendário, que nós vamos aprender a criar calendários, vários tipos de calendários, mais de 30 mil calendários a gente pode criar em cada projeto. Nós vamos ter a parte de tarefas, que são atividades que a gente vai inserir no cronograma, e a parte de recursos. E esses 3 ambientes conectados vai nos dar o cronograma do projeto. E nesse caso agora, para a gente entender um pouco sobre as mensagens que o Project nos traz, turma, cuidado! Toda vez que aparecer uma mensagem, leia. Essa mensagem que está na tela, por exemplo, é uma tarefa que está começando antes do projeto. E aí, pode ser que você clicou em algum lugar errado. Então, o conselho é, todas as vezes que aparecer uma mensagem, leia e entenda. Não entendeu ela, dá um cancelo, dá uma olhada aqui que você fez no cronograma, porque o Project está muito orientação. Olha, você clicou aqui, jogou uma tarefa que não podia para essa data. Sempre presta atenção em todas as mensagens que vão aparecer na sua tela. E agora que a gente já entendeu o Project, eu vou abrir a ferramenta agora e vou navegar por essas opções para mostrar para vocês como que a ferramenta funciona. Estamos aqui no nosso conteúdo 1, apresentação do Microsoft Project. Para aquelas pessoas que ainda nunca trabalharam com a ferramenta, nós vamos passar por algumas navegações para entender como funciona o gráfico de Gantt, os modos de exibição. Aqui nós temos uma barrinha que ela fica centralizada. Caso você queira ver mais a parte do gráfico de Gantt, você arrasta ela para a direita. Caso você queira ver mais a parte de tarefas, você arrasta para a esquerda. E aí, à medida que nós vamos inserindo atividades, nós vamos fazer isso durante o nosso treinamento. Aqui você quer ver mais a parte do gráfico de Gantt, eu coloco mais para cá. Quero ver mais a tarefa, coloco para cá. Se eu coloco aqui a barrinha aqui na última opção, do lado direito tem o menu de zoom, que se eu arrasto aqui para mais ou para menos, ele vai ajustando a escala de zoom para mim. E aqui em cima nós temos os nossos menus. Menu arquivo, que é comum de todas as plataformas da Microsoft, abrir informações, salvar, compartilhar, exportar. Aqui nós temos o menu tarefa. E sempre quando eu falar para vocês lá no menu tarefa, no gráfico de Gantt, aqui nós temos as opções de gráfico de Gantt, diagrama de rede. Cada exibição dessa nos traz uma visualização diferente. E nós vamos trabalhar com isso aqui durante o nosso treinamento para a gente ver como que a gente pode customizar para termos as nossas próprias exibições. Por padrão, a Microsoft sempre coloca no gráfico de Gantt. Essa é a primeira que vem por padrão. Nós temos o nosso menu recurso, que ele vai nos trazer as informações de recursos. Nós vamos atribuir recursos do nosso projeto, ver quanto vai custar o nosso projeto, quantas pessoas, materiais a gente vai precisar. Depois, durante o andamento, nós teremos o menu relatório, que nós vamos trabalhar com muitos relatórios, como é que eu crio relatórios, aproveito os relatórios já criados. Aqui no menu projeto, nós teremos algumas informações do projeto, alguns campos, e eu vou mostrar para vocês também que é possível a gente criar calendários aqui no nosso alterar o período de trabalho, nós vamos fazer isso. No menu exibir, temos filtros, realces, que nós vamos aplicar para criar algumas personalizações dentro da ferramenta. Menu de ajuda, que é padrão de todas as ferramentas da Microsoft. Aqui eu tenho o gráfico de Gantt formato, que vai nos dar algumas formatações importantes para a gente trabalhar com a ferramenta. E eu vou ensinar todas elas para vocês. E aqui tem um menuzinho, que padrão da Microsoft agora, das plataformas. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o nome crítico aqui, ele já traz para mim. Realçar a tarefa crítica, realçar o caminho crítico. É como se fosse não, na realidade é um buscador dentro da plataforma. E aqui embaixo, ele nos dá do lado direito alguns menus. Esse primeiro aqui que eu estou clicando é o gráfico de Gantt, onde tem as atividades. Os demais são para recursos. Se eu coloco o mouse parado, ele me diz uso da tarefa. Depois o próximo, planejador de equipe. O próximo, planilha de recursos. E o último aqui é o relatório em branco, que ele nos dá, como a gente não tem nada ainda, né? Mas nós temos aqui a parte de baixo inferior, navegação. Essa é a cara do Project. Então, nós temos a nossa primeira apresentação da ferramenta e muita calma que nós vamos fazer muita coisa com essa ferramenta durante todo o nosso treinamento. Para aquelas pessoas que já conhecem, nós
estamos apresentando o project para algumas pessoas que provavelmente estão vendo pela primeira vez. Se eu coloco o mouse aqui em cima do gráfico gigante do lado direito aqui, ó, esquerdo, aliás, ele me dá também os tipos de gráficos que eu posso ver. Eu quero ver o painel de tarefas, aí eu quero ver o planilha de recursos, aí eu posso escolher aqui qual que eu quero. Eu vou clicar em gráfico gigante para a gente voltar para a nossa origem. E nós vamos navegar por essas opções durante todo o nosso treinamento. Combinado? E esse foi o conteúdo 1, a apresentação do Microsoft Project.